Fala, galera, então voltando agora para o nosso segundo bloco de aula. Então acompanha aí comigo o próximo texto. A morte e a morte do poeta. Como se o camarada trabalhasse uma morte de forma diferente, uma morte de uma pessoa qualquer, e que a morte do poeta fosse diferenciada. A princípio no título é assim, vamos ver no resto. Então, ao ler seu necrológio no jornal, outro dia, o que é um necrológio? É um texto para falar bem do morto, né? Que tem ali no jornal, para falar sobre a vida do morto, é um necrológio. Então, ao ler seu necrológio no jornal outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida, gravou a mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é 27 e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha, dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grand Condé havia 55 dias. O Brick chegou a Marsella com um morto a bordo. O Brick é o barco, né? A falta de lazareto era um local que as pessoas construíam, como se fosse assim, sei lá, um hospital, né? Para colocar as pessoas doentes, para afastar em quarentena. Pois antigamente, tá doente, vamos botar ali em quarentena para ficar distante das pessoas que estavam boas, sãs, pensando, assim eu não vou afetar quem está bom, então não vai correr esse risco. Depois é óbvio que descobriram que não adiantava de nada. Então, a falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. O que seria caceteação? Seria uma chateação, um aborrecimento da quarentena. Afinal de contas, eles não iriam atracar, eles não iriam parar num porto. Eles, como não tinham lazareto, um local com lazareto próximo, eles iriam ter de ficar 40 dias ali, à deriva, né? Sei lá se é a deriva, Então, iam ter que ficar esperando para não afetar as pessoas que estavam na cidade, coisa e tal. Então, Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que ele era o morto. Olha só. O cara estava indo se tratar, então ele estava doente. Morreu alguém. Aí não puderam atracar o navio ali no porto, porque não tinha um lazareto. Eles tiveram que fazer a quarentena dentro do navio. Então, caramba, não tinha como a pessoa que estava lá no porto descobrir que o morto era o Gonçalves Dias ou não. Aí quem estava esperando o Gonçalves Dias pensou assim, o navio não vai atracar porque alguém morreu. Então vão fazer a quarentena lá dentro do navio mesmo. Vão colocar num quarto, alguma coisa assim, vão isolar dos outros tripulantes, mas não vão vir para cá para que as pessoas daqui fiquem doentes. Só que aí os caras pensaram, se ele veio fazer um tratamento, se ele estava doente, então foi ele que morreu. Então, chegaram a essa conclusão. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Suspensa a sessão, começaram as homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil. Suspeitar que podia ser mentira? Impossível! O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia ser verdade. Ofícios fúnebres solenes foram celebrados na corte e na província. 25 nênias saíram publicadas de estalo. O que era uma nênia, na verdade? A nênia tem dois aspectos. Poderia ser um canto fúnebre lá na hora do enterro, ou
num velório, ou então um poema triste, obviamente, sobre a pessoa. Então, 25 nênias foram publicadas de estalo, 25 poemas sobre a morte do Gonçalves Dias. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho quentes e sinceras. O grande poeta, o grande amigo, que trágica perda. Então a galera ficou triste. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Mal se começava a aliviar o luto fechado. 2 meses depois chegou o desmentido. 2 meses depois. Morreu? Uma vírgula. Vivinho da Silva. A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta. É mentira! Não morri, nem morro, nem hei de morrer nunca mais. Entre exclamações, citou Horácio. Não morrerei de todo. Todavia, morreu, claro. E morreu num naufrágio. Vejam a coincidência. Em 1864, trancado na sua cabine do Ville de Boulogne, à vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado, terá sido devorado pelos tubarões, mas o poeta, este de fato, não morreu. Morreu o homem Gonçalves Dias. O poeta não, pois seus textos, sua história é atemporal. Agora observe aqui quando ele fala dos tubarões, ele não questiona, ele afirma, terá sido devorado pelos tubarões. E aí, pelo teu conhecimento de mundo, você pensa, se for na costa do Maranhão, então lá tem tubarões, ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão aí. Questão 9 está assim, ó. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente. Então ele vai fazer um contraponto. Poxa, o grande contraponto do texto, sem nem olhar as questões, é o tempo. Quando ele diz lá no início, ó. Ao ler seu necrológio no jornal, outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é dia 27, eu não morri, não posso atender porque estou na outra linha dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Aí ele cita a questão do Gonçalves Dias. Em 1962 chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. Ele fala tudo, só que o cara, assim como o próprio pianista Marcos Rezende, contestou a morte. Mas ele contestou quando? 2 meses depois. O pianista, na hora. O Gonçalves, 2 meses depois. Então aqui, ó, ele bota as boas condições do porto de Marsella em território francês, as péssimas condições do porto brasileiro localizado no Maranhão, perto do qual o navio Ville de Boulogne acabou por naufragar. Não, ele nem fala isso no texto. Agora, letra B. A demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias no século XIX pôde ser contestada pelo poeta. A rapidez com que o pianista Marcos Rezende, contemporâneo do cronista, que é o Otto Lara Rezende, pôde contestar a própria morte. É isso. A velocidade do poeta, do pianista, e a demora que o poeta teve para contestar a morte. É a questão do contraponto aí apresentado. Então, gabarito, letra B de bola. Se vocês observarem, vocês vão ver que as outras opções também não tem nada a ver, ó. Letra C. A comoção com que foi recebida a notícia da suposta morte do poeta Gonçalves Dias, a indiferença de que se recebeu a notícia da morte do pianista. Fala de indiferença da morte do pianista? Claro que não. Letra D. A resistência do navio Grand Condé, onde Gonçalves Dias pôde permanecer em segurança por mais de 50 dias, a fragilidade do Ville de Boulogne
Pô, ele nem fala isso. Não significa que por ter naufragado ele é frágil e o outro, porque não naufragou, era resistente. Ele nem menciona isso no texto. Letra E. A banalização das notícias em seu próprio tempo, mesmo as mais trágicas, a solenidade com que eram dadas no século XIX, muitas vezes em sessões do Instituto Histórico com a eventual presença do próprio imperador. Não, nada a ver, né? Até porque o imperador é daquela época, pô, tem imperador hoje para poder fazer do mesmo jeito? Não, né, galera? Então, ele de fato deixa uma marca bem forte de contraposição no texto, que é em relação à velocidade da identificação da morte ali. O pianista, ó, na hora, e o Gonçalves Dias só 2 meses depois. E foi isso que chamou a atenção do cara. Então, agora... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! A gente vai para a questão 10. Na questão 10, o cara fala assim: de acordo com o texto, mais uma vez você vai perceber que uma resposta estará ali dentro. A falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma conjunção de acontecimentos que incluem... Nós sabemos o que aconteceu. Ele estava indo para se tratar e, no meio do caminho, alguém morreu. Como não puderam aportar ali no porto, eles tiveram que fazer a quarentena. Então, chegaram à conclusão de que quem havia morrido teria sido Gonçalves Dias. Foi um mal entendido. Então, vamos lá. Letra A aqui. A morte de um passageiro no navio em que ele viajava, sim. A impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem um período de quarentena em terra, pois não tinha um lazareto. E a motivação da viagem do poeta para a Europa. Qual era a motivação? Se tratar, ou seja, ele estava doente. Então, gabarito só pode ser a letra A de cara. Mas vamos dar uma olhada nas outras. A inexistência de lazareto no Grand Condé. Pô, o lazareto não fica dentro do navio, o lazareto ficava nos locais, nas cidades. A motivação da viagem do poeta para a Europa, até aí tudo bem, né? Essa parte aqui tudo bem. E as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marsella, não, até porque ficaram sabendo que tinha tido um morto e provavelmente não permitiram que o navio aportasse. Letra C, a impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem um período de quarentena interna, beleza. A presença do imperador no Instituto Histórico e as homenagens feitas no navio ao grande poeta, então foi por isso que pensaram que ele morreu, porque o imperador estava lá no Instituto Histórico. Não, né, gente, pelo amor de Deus.
Letra D, a morte de um passageiro no navio, sim, que ele viajava, a motivação da viagem do poeta para a Europa, sim, e as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marsella. Não, isso inclusive nem é mencionado no texto. Letra E, a inexistência de lazareto no Grand Condé, a morte de um passageiro no navio e as homenagens feitas no Brasil ao brasileiro, ao grande poeta. Não, né? Nada a ver, né, galera? Então, não é isso, não. Então, gabarito sem sombra de dúvidas, como a gente assinalou, letra A. Próximo texto aí, para a gente brincar um pouquinho, ó. Em defesa da dúvida. Esse texto é bom, muito legal, ó. Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza absoluta de seus contentores, abalando-a por meio de sucessivas perguntas que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como um primeiro passo. Lendo jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidade, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. A hesitação, a dúvida, o tempo para reflexão são interpretados como incompetências, passividade, absenteísmo. O que seria absenteísmo? Essa palavra louca que aparece aqui. Isso é o cara que falta ao trabalho, tá? Preguiçoso, né? Enrolão. É como se a velocidade tecnológica que dá o ritmo aos nossos novos hábitos, também ditasse a urgência de constituirmos nossas certezas. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e buscar a verdade funda daquilo que não aparece. Então, olha só isso aqui que interessante, ó. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória, pois o que era tido como verdade é ilusório, já que não estava sendo questionado, das aparências e buscar a verdade funda, a verdade aprofundada, a verdade verdadeira, que não aparece. Julgar um fato pelo que dele diz um jornal, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos, é submeter-se à força de valores já estabelecidos, que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade que tenha consciência de se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se assim o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e devidamente questionadas. Ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 11. A valorização da dúvida se deve ao fato de que ela, letra A, constitui o meio pelo qual se empreende uma contestação ilusória de verdades dadas como irrefutáveis? Não. Empreende uma contestação ilusória? É isso que a dúvida faz? A contestação é ilusória? Não. Letra B. Vale-se astutamente de sua fragilidade como método para poder impor algumas verdades definitivas? Claro que não. Ou seja, a dúvida, ela astutamente se vale da fragilidade?
e depois vai trabalhar para impor a verdade? Não, ela, na verdade, questiona essa imposição dessas verdades. Letra C, permite atribuir um caminho para o conhecimento ao questionar verdades dadas como absolutas. Sim, o conhecimento verdadeiro vem a partir do questionamento. Então, é isso. E, o texto é muito bacana, né? Porque hoje, na verdade, a gente tem uma galera aí, uns filósofos de Facebook, eles sabem absolutamente tudo. E a gente entra numa seara muito louca, principalmente politicamente, em que o nosso país está polarizado, né? Tem a galera da esquerda, a galera da direita, e infelizmente a galera da esquerda, quando ouve alguém da direita falando, tu é burro. E o cara da direita é a mesma coisa, tu é burro. Ninguém para escutar o que tem de positivo também de um lado ou de outro. E no final das contas, cara, a gente fica só brigando nessa discussão louca aí, e quem manda lá continua com a grana e a gente só se ferrando, né? Então, é uma parada aí interessante para avaliar essas verdades absolutas. Eu tenho que questionar, gente. E eu tenho que questionar primeiro quem? Eu, para depois questionar os outros. Então, a arte de interpelar o mundo, a começar por si próprio, é muito importante, já dizia Saramago. Então, vem aqui comigo, gabarito da 11, letra C de casa. Vamos para a questão 12. Questão 12 diz assim: diferentemente da maneira pela qual Sócrates e Descartes qualificavam a dúvida, o texto nos lembra que hoje, que há, aí letra A, quem pulverize a certeza inabalável com que alguns afirmam seus pontos de vista, juízos e convicções. Não, vamos lá, pega comigo. O que ele lembra aqui nesse momento? Ele mostra que o Sócrates, o Descartes, o Platão, eles questionavam, eles não tinham certeza. A única coisa que sei é que nada sei. Era meio que essa parada. Então, isso tinha um valor. E que hoje, questionar, ter dúvida, é coisa de fraco, é coisa de incompetente. Então, hoje, são as pessoas que sabem muito. Quando ele diz aqui: lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidade, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Então, aqui na questão, quando ele vai para a letra B, olha o que ele diz: aqueles que já de saída se apresentam como especialistas infalíveis em temas da política, das ciências e das artes. Galera, ninguém sabe tudo, ninguém. É por isso que é tão difícil estudar para concurso público. Imagina, será que eu sei tudo de língua portuguesa? Óbvio que não, eu sei um bocadinho, mas tudo eu não sei. E a cada dia eu aprendo um pouco mais. É por isso que é difícil a construção do conhecimento, porque é algo rotineiro, habitual, contínuo, que tende ao infinito. Eu nunca paro de aprender em nenhuma área do conhecimento. Não é porque eu sou professor de língua portuguesa que eu simplesmente já sei tudo. Não, a cada dia eu descubro uma coisa nova. E você da mesma forma. Então, é essa a diferença dos caras que questionavam o tempo todo, que tinham dúvida e que tinham um conhecimento enorme, dos que hoje se apresentam como especialistas em política, ciência, arte e às vezes não sabem nada. É um conhecimento superficial. Então, gabarito aqui, letra B de bola. Vamos para o próximo texto e as próximas questões. Texto do Eduardo Coutinho, Artista generoso. Eduardo Coutinho, artista generoso. Uma das coisas mais bonitas e importantes da arte do cineasta Eduardo Coutinho, mestre dos documentários, morto em 2014, está em sua recusa aos paradigmas que atropelam nossa visão de mundo. Em vez de contemplar à distância grupos, classes ou segmentos, ele vê de perto, pessoa por pessoa, surpreendendo-a, surpreendendo-se, surpreendendo-nos. Não lhe dizem nada expressões coletivistas como os moradores do edifício,
os peões de fábrica, os sertanejos nordestinos, os famigerados tipos sociais usualmente enquadrados por chavões, dão lugar ao desafio de tomar o depoimento vivo de quem ocupa aquela kitnet, de investigar a fisionomia desse operário. Olha só que interessante, operário, ele separa a palavra ópera, que significa obra, né, para dar uma força ali desse operário que está falando, de repercutir as palavras e os silêncios do morador. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! De um povoado da Paraíba. Essa dimensão ética de discernimento e respeito pela condição singular do outro deveria ser o primeiro passo de toda política. Nem paternalismo, nem admiração prévia, nem sentimentalismo. Coutinho vê e ouve, sabendo ver e ouvir para conhecer a história de cada como um processo sensível e inacabado, não para ajustar ou comprovar conceitos. Sua obsessão pela cena da vida é similar à que tem pela arte, o que torna quase impossível para ele distinguir uma da outra, opor personagem à pessoa, contrapor fato à perspectiva do fato, fazendo dessa obsessão um eixo de sua trajetória. Coutinho viveu como um homem artista, crítico para quem já existe. Arte encarnada no corpo e suspensa no espírito do outro. Fixa a câmera, abre os olhos e os ouvidos. Apresenta-se, mostra-se, mostra-o, mostra-nos. Armindo Post, inédito. Então agora a gente parte para a próxima questão. Ele diz assim: ao se referir à recusa aos paradigmas que atropelam nossa visão de mundo, identificando-a como uma característica da arte de Eduardo Coutinho, o autor do texto enaltece a capacidade que tem esse cineasta de: letra A, reproduzir os lugares comuns. Não, muito pelo contrário. Ele se recusava, cadê? Tá aqui, não lhe dizem nada expressões
coletivistas, como os moradores do edifício, os peões de fábrica, os sertanejos nordestinos, os famigerados tipos sociais, usualmente enquadrados por chavões, dão lugar ao desafio de tomar o depoimento vivo de quem ocupa aquela kitnet, ou seja, ele valoriza a singularidade, o indivíduo. Então, na letra B, ele coloca rejeitar as perspectivas estereotipadas, sim, que de forma intempestiva condicionam o nosso modo de enxergar as coisas. É exatamente isso que ele faz. Ele ignora o estereótipo, o senso comum, ele quer o individual, a idiosincrasia, ele quer a singularidade. É isso que ele quer. Então aqui, gabarito, letra B de bola. Depois, olha só as besteiras que vem aqui nas alternativas. Desviar-nos da atenção de embaralhar a compreensão que temos da vida quando ele simplifica e enrijece os valores pelos quais devemos guiar. Letra D, dissipar os valores éticos. Letra E, evitar decididamente os parâmetros estranhos aos códigos sociais já afirmados. Gente, é foco. Então, o cara diz quase na íntegra o que está escrito lá no texto. Então não tem como errar. Questão 14. Atente para as seguintes afirmações sobre Eduardo Coutinho e sua arte. Então aqui tem 3 proposições e nós vamos julgá-las se elas estão certas ou erradas. Primeira proposição. As expressões coletivistas referidas e exemplificadas no primeiro parágrafo são aquelas que ajudam o cineasta a reconhecer a contribuição original de cada cidadão no exercício de sua função social. Não, muito pelo contrário. Ele detesta essas expressões coletivistas. 2. Deve-se entender que em seus documentários o cineasta valoriza sobretudo a singularidade das pessoas retratadas em vez de tomá-las como tipos sociais já identificados e rotulados. Sim, se a primeira está errada, a segunda obviamente está certa. Até porque se a segunda estivesse errada, a primeira estaria o quê? Certa. Então a primeira é errada e a segunda certa. 3. O foco de atenção que o cineasta faz incidir sobre as pessoas que retrata é tão intenso e bem trabalhado que elas surgem como personagens que se revelam para nós em toda a sua verdade. E isso realmente é uma verdade, pois ele fala que ele trabalha cada um como um personagem, ele não separa esse tipo de coisa. Então, se 2 e 3 estão certas, agora a gente vai ver. Está correto que se afirma em 1, 2 e 3, não. 1 e 2, não. 1 e 3, não. 2 e 3 apenas. Opa, gabarito letra D de dado. E agora a gente vai para o próximo texto e trabalhar a nossa próxima questão. Do adultério. Então, o adultério é um crime para todos os povos da terra. O adultério das mulheres, entenda-se, visto terem sido os homens que fizeram as leis. Olha só já a ironia no início do texto. O adultério é um crime para todos os povos da terra. O adultério de quem? Das mulheres. Entenda-se, visto terem sido os homens que fizeram as leis. Porra, então, irmão, se eu estou fazendo a lei, o meu adultério é crime? Não, adultério é de quem? É da mulher. Enxergaram-se como proprietários de suas esposas. Elas são um de seus bens. O adultério as rouba. Introduz nas famílias herdeiros estranhos. Olha só que forte, cara. Pois se tem ali o marido e a esposa e tem um filho, é um herdeiro verdadeiro. Se a esposa comete um adultério, se ela tem um amante e engravida desse amante, vai introduzir quem na família? Um herdeiro estranho. Acrescentando-se a essas razões a crueldade do ciúme, e não será surpreendente que em tantas nações mal saídas do estado selvagem, o espírito de propriedade tenha decretado a pena de morte para sedutores
e seduzidas. Porque é o seguinte, o cara, ele pode ter uma outra mulher? Pode ir a um bordel? Pode. Então, nada com ele. Agora, a mulher dele pode ter um amante? Não. E aquele amante ali, irmão, ele não é o marido. Ele está roubando. Não é a mulher dele. Uma coisa é a mulher da vida, irmão. Beleza, mas ele está pegando uma propriedade. Não é qualquer mulher. É um bem daquele homem. Ela pertence a ele. Então, vai matar o cara que roubou e a mulher que está traindo. Então, esse texto é do Voltaire, O Preço da Justiça. Pô, bom, hein? Vamos lá, ó. Questão 15. Ao considerar o adultério como crime que penaliza sobretudo as mulheres, Voltaire estabelece uma íntima conexão entre, letra A, o preconceito masculino e a moralidade religiosa. Nem menciona nada de moralidade religiosa, né? Letra B, a ética própria do século XVIII e a capacidade feminina de sedução. Não, tá brincando, né? Aqui é a alternativa. Letra C, a origem autoral da legislação e o direito de propriedade. Sim, olha só, ele fala isso no início do texto. Ó. O adultério é um crime para todos os povos da terra. O adultério das mulheres, entenda-se, visto terem sido os homens que fizeram as leis. É por isso. E aí depois ainda fala, ó, da questão de propriedade logo aqui em seguida. Então, quando a gente vem aqui para a questão 15, e ele fala, ao considerar o adultério como crime que penaliza sobretudo as mulheres, Voltaire estabelece uma íntima conexão entre a origem autoral das leis, pois quem fez as leis? Os homens, e o direito de propriedade, porque o homem sempre se achou o quê? Dono da mulher. Então, a princípio, gabarito, letra C. Letra D, a volubilidade masculina e o oportunismo feminino. Peraí. Letra E, a administração política e os direitos da família. Nada a ver, o texto é pequenininho, rápido, objetivo. Então, gabarito, ó, letra C. Galera, dá uma avaliada aí na aula, por favor. Afinal de contas, a gente faz com todo o carinho do mundo. Claro, nem sempre vai atingir a gregos e troianos, mas eu espero conseguir atingir sempre a maioria. E depois, no decorrer do texto, nós vamos trabalhar... Aliás, no decorrer do texto, não. No decorrer das aulas, nós vamos trabalhar outros aspectos importantes para você ampliar o teu conhecimento de mundo e assim também arrebentar em todas as provas de concurso público quando o assunto for análise textual. Tranquilo? Então, galera, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe, tá? Ó, fica com Deus, beijão e não dá mole não, ó. Cai para dentro aí, ó. Estuda mesmo que o concorrente está estudando. Então você não pode dar mole, tá? É isso. Tchau, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas
10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Clique lá.